Olá, rapaziada, tudo bom com vocês aqui? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, né? E espero que você também siga esse canal, porque a gente conversa sobre assuntos que está acontecendo na política internacional, inclusive junto com o Brasil. Eu quero saber só sobre a opinião de vocês aqui nos comentários. Mas, falando disso, vamos ver aqui o react que aconteceu entre a entrevista do Reinaldo Azevedo com o Lula, porque o que acontece? Nessa entrevista, ele pergunta várias questões, mas a coisa que eu gostei muito nessa entrevista é que eles não falaram do Bolsonaro demais, sabe? Não falaram quase nada. E foi muito importante porque ele colocou o Lula, né, e o Ronaldo só assuntos que são de importância e que estão acontecendo, porque além de tudo que está acontecendo no Brasil, a gente sabe, né, com a lei Magnitsky contra o judiciário, contra o Alexandre de Moraes e provavelmente outros, e ameaças, né, vindos da turma dos Bolsonaro. Foi um alívio ver que o Lula conseguiu sair dessa pauta e conseguiu realmente afirmar mais a nossa, enfim, nossa hegemonia como um país importante, um país de que está realmente resolvendo os problemas no qual estão no caminho, né? Que o Trump está colocando para nós. Então, sem mais delongas, eu vou colocar aqui e a gente vai fazer um react juntinho sobre essa fala de hoje, sobre as relações das taxações, relações do Lula com os BRICS, G20, G7, etc. Vai ficar um react um pouco longo, mas eu vou tentar resumir para vocês o que aconteceu e aí dar os meus pitacos aqui, tá? Em relação à entrevista, ocorreu em Brasília, né? O Reinaldo foi lá entrevistar o Lula. Como eu falei, ele vai falar sobre os assuntos importantes da pauta do dia e a gente vai fazer o react junto sobre as pautas, tá, pessoal? Vamos lá, tá? Não esqueçam de deixar o like aqui, porque é muito importante o like, porque vocês sabem, o like ajuda a impulsionar o vídeo para frente e também mais pessoas reagirem ao vídeo. Se concordam comigo ou não, não importa. O que importa é que você passe isso para frente. Se quiser botar o dislike, também pode botar, tá bom? Não estou aqui para pedir só likes. Mas eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? O importante é isso, seja escrita ou seja por like. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar. Eu vou botar do começo, mas depois eu vou acelerar um pouco, porque foi, acredito, quase 1h30, né, de entrevista, então tem bastante coisa. As crianças e adolescentes desse país que podem ser vítimas de bullying, de ataques, de pedofilia, como nós vemos na denúncia do rapaz. Agora, é importante lembrar, o Reinaldo, que quando eu voltei da China, a Janja foi vítima de crítica porque ela tinha conversado com o Xi Jinping. E você sabe qual foi o assunto que a Janja conversou com o Xi Jinping sobre o TikTok? É que eu estava discutindo com ele a necessidade de que alguém do TikTok viesse ao Brasil conversar conosco. E a Janja pediu a palavra, falou comigo e falou para o Xi Jinping... Ela foi bastante criticada sobre a questão, tá? De ter falado com o Xi Jinping sobre o assunto da menina que morreu usando desodorante no TikTok, né? E até o Reinaldo falou que ela não deveria ter se pronunciado, mas ele vai explicar agora. Sobre o problema e a preocupação dela com crianças e adolescentes. Foi esse o assunto na qual ela foi achincalhada por algumas pessoas e hoje está provado que ela estava certa. Ou seja, você tem crimes cometidos nas redes digitais por plataformas que permitem que pessoas que são pessoas irresponsáveis, verdadeiros assassinos que devem ser julgados e punidos, fazendo pedofilia com criança. Aliás, isso não é possível. Por isso é que nós vamos regulamentar isso. A partir de amanhã, a gente vai ter o texto final aprovado pelo presidente da República e mandado para ser, aprovado no Congresso Nacional. Já tem um corte aí, hein, para todo mundo da imprensa. Amanhã tem o texto da regulamentação das redes. Isso é muito importante que vocês viram que o Felca, né? Para quem viu, eu tenho aqui um vídeo aqui, vou deixar nos cards do Felca sobre a minha reação, porque eu sabia que isso ia dar pano para manga. Chegou nos ouvidos do Hugo Mota e chegou nos políticos, que até os da extrema-direita ficaram assim, Constantino e todos mais, o pessoal, né? Ficou um pouco assim, né? E tipo, uau, né? Isso realmente, porque não tem quem seja a favor, a não ser quem queira ficar do lado das Big Techs lucrando com exploração infantil, não é mesmo?
Eu quero um parênteses muito rápido, porque não quero me perder nisso e quero voltar à questão da pedofilia depois dessa denúncia absurda, essa coisa que nós vimos, abjeta. Houve ou não houve algum mal-estar com a dona Janja e o Xi Jinping? Isso foi tudo conversa fiada? Só houve na boca de quem interpretou que fosse assim. Não houve isso. Ou seja, eu estava sentado, o Xi Jinping e a esposa dele na frente, eu e a Janja na frente, eu estava falando da questão das empresas digitais e a Janja pediu para mim para falar. E eu, como bom marido, autorizei a Janja a falar para o Xi Jinping e ela falou aquilo que ela pensava e aquilo que ela vem falando. Eu tenho ouvido várias conversas da Janja com telefone, com mães que colocam as suas filhas na rede digital, que fica fazendo propaganda da filha, para tomar cuidado, porque o algoritmo dessa criança pode ser utilizado para alguns pedófilos nesse país. E por isso que nós queremos regular, porque é preciso a gente acabar com a mentira nesse país, com a disfarçatez, com a pregação do ódio, com o estímulo à desavença. Concordo. Quando, na verdade, nós queremos que a internet seja utilizada para aumentar a qualidade política, a qualidade intelectual, sabe, do povo brasileiro, para que a gente tenha mais chance de competir a nível internacional e não para disseminar o ódio como está sendo utilizado, inclusive com muitas mentiras. E antes que o presidente seja acusado de machista, que vai começar esse negócio, o presidente deu um risinho quando disse: eu, como bom marido, autorizei a mulher a falar. Era uma ironia, o presidente não pensa exatamente isso. Não, porque... É engraçado, porque eles acham que o Lula é machista, vou deixar da esposa. Não, porque realmente o Lula, ele é o presidente da República, ele tem a voz primeira, depois a mulher dele, né? Não é por hierarquia marital, mas sim presidencial, né? Aí ele está falando num assunto presidencial, realmente, ele tem maior voz que a Janja, porque a Janja só acompanha ele nos eventos, e até por isso ela foi criticada por dar a própria opinião, mas aí ele está conversando com o Xi Jinping, com a mulher dele, então, ou seja, a mulher dele também não faz parte do governo, mas também está acompanhando. Então, foi bem mal interpretada mesmo, e a mídia, claro, que vai cair em cima da Janja, porque ela tem conversado com o Xi Jinping, enquanto que eles estavam em uma conversa de 4 pessoas. Que não era tão formalizável assim, digamos assim, e era um pedido meio que explícito do que ela desejava, né, que fosse feita no Brasil. Assim como na China é proibido esse tipo de coisa, de exploração infantil, de tragédias desse tipo, né, de challenges tão, enfim, né, tão devastadoras como essa, né, que foi um challenge que chamam que é um desafio, né, use o desodorante enquanto resistir, desmaie, essas coisas, né? Então, assim, infelizmente, nós temos essas trends, né? Digamos, entre muitas aspas, que os adolescentes ainda se utilizam. Mas, assim, para encurtar a história, o Lula está tentando defender a mulher dele, que ele faz muito certo, porque a mídia caiu bastante em cima dela e ela estava num assunto quase que informal, né? Porque estava com a mulher dele também, então não era um assunto tão formalizável assim. Vazou essa informação e aí todo mundo caiu em cima dela como se fosse uma pauta do governo para o governo, e não era uma conversa entre 4 pessoas, 2 casais. Enfim, aí o Reinaldo tenta justificar de que ele está sendo, assim, não machista, porque o Lula não é machista, né, gente? Não pode ser machista, até porque a mulher dele não aceitaria de jeito nenhum um homem machista, né, gente? Já sabe que não é. Pelo menos ele, mesmo sendo mais velho e tudo, ele está bem mais treinado do que a gente imagina, né? Enfim, é isso que é a questão entre a China, TikToks e afins. E agora a gente vai ver mais para frente a conversa dos dois e a gente vai poder discutir melhor, tá bom? Obrigado, Felca, por ter posicionado, né, contra a exploração infantil na internet, sendo bastante corajoso no vídeo dele. Vou deixar aqui nos cards. Mas, assim, vamos continuar sobre o assunto, no caso do Lula, sobre a coisa dele de ser machista. Vamos ver aqui. Mulher bonita? Eu fui execrado por algumas pessoas. Eu até você não pode ser pedófilo nesse país. E por isso que nós queremos regular, porque é preciso a gente acabar com a mentira nesse país, com a disfarçatez, com a pregação do ódio, com o estímulo à desavença. Quando, na verdade, nós queremos que a internet seja utilizada para aumentar a qualidade política, a qualidade intelectual, sabe, do povo brasileiro, para que a gente tenha mais chance de competir a nível internacional
e não para disseminar o ódio, como está sendo utilizado, inclusive com muitas mentiras. E antes que o presidente seja acusado de machista, que vai começar esse negócio, o presidente deu um risinho quando disse: eu, como bom marido, autorizei a mulher a falar. Era uma ironia, o presidente não pensa exatamente isso. Não, porque vai falar assim, Lula, mais uma vez, tem um ataque de machismo. O presidente fez e deu um risinho, porque hoje em dia ironia precisa tomar cuidado, presidente. Não é outro dia, eu chamei... Ironia, se fosse verde ironia, a pessoa come pensando que é capim. Então, precisa tomar cuidado. Não, outro dia eu disse que quando nós indicamos a Gleice como ministra, eu disse uma mulher bonita, eu fui execrado por algumas pessoas. Foi, seja, você não pode mais falar bonito, não pode mais falar feio, não pode mais falar nada. Sabia que era ofensa? Presidente, se quiser me chamar de bonito, eu vou dizer, eu vou ficar orgulhoso. Você está bonitão também. Bem, diz que se você tá bonitão também. Mas é quem entender que tá braba é a mulher dele, né? Não a mídia. Obrigado. Tá bonitão, né? Ele não falou por querer, né, gente? Mas é uma coisa porque ele é de uma outra geração e hoje a gente tem mais cuidado de falar essas coisas e não parecer sexista. Até porque nós estamos num trabalho, ele está num trabalho com a Gleice, então fica um pouco estranho, né, falar só sobre aparência física, mas ele é um cara de outra geração, mas as pessoas levam, enfim, né, levam muito a ferro e fogo. Um tipo de afirmação essa e, enfim, né, não foi tão horrível, mas parece horrível para quem não gosta dele. Né? Presidente, eu vou voltar à questão da carta aqui do Trump, e depois eu quero voltar à questão da pedofilia, porque, afinal de contas, há aqueles que são contra a pedofilia, mas não querem regular as redes. Precisa saber se é uma coisa ou é outra. Né? Sem regular. Não querem regular em nome de uma barbaridade chamada liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa não é liberdade de expressão, não é você execrar a vida dos outros, não é você mentir, não é você fazer provocação ou você fazer, sabe, propaganda do ódio. Liberdade de expressão é uma coisa mais sagrada que eu utilizo isso desde que aprendi a falar e que tenho defendido isso em todos os lugares do mundo que eu discuto sobre comunicação. Eu sei o que é liberdade de expressão, porque já fui vítima da falta dela e já fui beneficiado por ela também, porque eu sou presidente da República graças à liberdade de expressão, que mesmo falando mal, falavam de mim. Isso. E aí eu fiquei conhecido. Foi assim que eu perdi 3 eleições e foi assim que eu já ganhei 3 eleições. Lembrando, depois dessa denúncia do Felca, que se o Congresso estabelecer limites, regulação para as redes, vai ser em razão da votação do Supremo também. Porque tivesse triunfado o voto de 2 ministros, não vou entrar no mérito, mas tivesse triunfado que as redes podem tudo, portanto, o Congresso não poderia nem regular. Né? Isso o Congresso Olha, as redes só podem tudo para quem está de má fé. Se a pessoa está de boa fé, as pessoas sabem que para a existência da democracia é preciso ter regulação do comportamento de todos nós, senão a sociedade vira uma torre de Babel. Então é importante que haja uma regulação que tenha parâmetros. O crime que é crime na vida, sabe, nossa normal, tem que ser crime na vida digital. Não tem por que não ser diferente. Não tem por que as pessoas não respeitarem isso. Agora, quem quer que não haja regulação são as pessoas que estão ganhando muito dinheiro com isso, porque tem gente que fala que é empresário e ganha muito dinheiro com a divulgação de quadros, sabe, de pedofilia com criança, com o ódio das pessoas. Sim. Então, nós vamos regular. Eu, inclusive, disse na minha resposta ao presidente Trump que aqui no Brasil, toda e qualquer empresa estrangeira que estiver no solo brasileiro e que quiser entrar na nossa comunicação tem que ser regulada da mesma forma que fosse uma empresa brasileira. Tem um jeito de não ser regulada, não venha para o Brasil. Se vier, vai ser regulada. Vivemos um regime, eu era lá do Santo André, um grupinho trotskista que enchia o seu saco quando o senhor era sindicalista, né? Para quem não sabe, o Reinaldo, ele foi trotskista, né? Ele foi da esquerda, agora ele é da direita liberal, né? Ele é mais liberal do que nunca. Enfim, ele está só falando que ele foi contra algumas coisas do Lula lá naquele tempo, que ele era mais esquerda que o Lula. Para quem quiser saber a história, vá falar com ele, que ele sabe muito bem o que ele está falando. É muito engraçado. E era um regime que tinha vale tudo. Tudo podia, para quem era da ditadura. Para quem não era da ditadura, quase nada podia. Né? A democracia onde nem tudo pode. Você sabe o que eu falo, Reinaldo? Eu falo sempre o seguinte, então, toda vez que você encontra um ser humano qualquer, homem ou mulher, que ele quer fazer uma regulação
de alguma coisa que interessa só a ele, você pode ficar certo que está nascendo um ditador. Sem dúvida. Está nascendo um ditador. Porque a regulação boa não é aquela que me interessa, é aquela que interessa ao conjunto da sociedade. Muita gente não queria que a gente proibisse o telefone celular na escola, dizendo que isso seria a liberdade de expressão. O que nós recuperamos nas escolas foi o humanismo. Foi o direito das crianças brincarem, das crianças jogarem bola, das crianças conversarem, que é muito mais saudável do que ficar o dia inteiro em qualquer joguinho, como ficam as crianças hoje. Ele está comentando sobre a questão de proibir o uso de eletrônicos celulares, né, nas escolas, né, nas escolas municipais, públicas, estaduais do Brasil, porque estava realmente deixando as crianças antissociais, né, o que ele argumenta aqui, né? A gente sabe do uso benéfico e maléfico da internet, a gente sabe que as crianças devem ter, sim, interações, e que é muito importante elas terem essas interações, depois que elas fizerem mais tarde é um assunto delas, mas quando elas estiverem sendo crianças e estudando em escolas, eu sou professor, para quem não sabe também, além de ser cientista política e tudo mais, mestrado em relações internacionais, mas eu também tenho formação como professora, eu posso falar sobre crianças, porque eu tenho formação sobre infância, então posso dizer o quanto é importante das crianças terem essa interação, mesmo que elas tenham acesso à tecnologia. É importante isso aí, né? Principalmente na infância. E o Lula está falando sobre isso aí, porque tem pessoas que não entendem, ele está falando tudo muito rápido, então as pessoas não estão entendendo que foi sobre aquela lei, né, que foi proibida o uso de celulares dentro das salas de aula. Né? Então, essa é uma coisa, para mim, sagrada. Agora, uma coisa, Reinaldo, que eu não falei, que eu preciso falar, quando eu falei da resposta que eu dei ao Trump, é que nós estamos tomando decisões muito importantes. Amanhã eu vou assinar uma medida provisória que cria uma linha de crédito de 30 bilhões para as empresas brasileiras que, porventura, tiverem prejuízos com a taxação do Trump. Sobretudo, nós estamos... Esse valor está definido, 30 bilhões. Não, 30 bilhões é o começo. Você não pode colocar mais... Sim. Olha que coisa fantástica que o Lula está fazendo, gente. E não tem mídia falando sobre isso, e principalmente não tem o governo, às vezes, falando sobre isso e propagando isso nas mídias, né? Porque o Bolsonaro, qualquer besteira lá, ele botava, né, na internet e tudo mais, os absurdos deles. Agora, o Lula tem uma coisa de bilhões para ajudar o agronegócio, né, que exportava para os Estados Unidos, para exportar para outros lugares. Se tiverem defasagem de ter 30 bilhões... O que é isso, pessoal? Tem que colocar isso para todo mundo saber que ele está investindo, sim, prevendo nessa perda dessa taxação brutal que o Trump está fazendo, né, no Brasil, para saber que ele está realmente regularizando essa parte, ele está tentando fazer um colchão para essas pessoas que realmente vai perder, enfim, né, sua monetização, digamos, seu dinheiro, né, nessas transações internacionais. Então, ele está realmente investindo e... Gente, assim, é muito triste que ele não tenha feito isso. Espero, né, que a parte da comunicação dele faça a voz para isso, porque aí devem saber, né? Porque só muito dinheiro para ajudar o pessoal que nem ajuda dentro do Brasil, mas ajuda fora, né? No caso da exportação, isso aí é tremendo, né? Os liberais deveriam estar todos felizes com o Lula, mas a gente sabe que a ideologia deles é outra, então eles não gostam do Lula e não importa o que o Lula faça, eles jamais vão ficar do lado do Lula, infelizmente. Se você não sabe quanto é. Sim, tá. Então, 30 bilhões, sabe, vai ter uma política de crédito que a gente está pensando em ajudar, sabe, sobretudo as pequenas empresas, o pessoal que exporta tilápia, que exporta fruta, que exporta, sabe, mel e outras coisas, sabe? Nós vamos, empresas de máquinas, as grandes têm mais poder de resistência. Sim. Então, nós vamos aprovar amanhã. E eu acho que vai ser extremamente importante para que a gente possa mostrar que ninguém ficar desamparado por conta da taxação do presidente Trump, de que nós vamos cuidar dos trabalhadores dessas empresas, vamos procurar achar outros mercados para essas empresas. Muito bem. Estamos mandando a lista dos produtos que a gente vendia para os Estados Unidos para outros países, porque a gente utiliza um lema que é o seguinte: ninguém segura, ninguém larga a mão de ninguém. Então, se eu estou entendendo, vai ter uma linha
de crédito para as empresas. Isso vai estar atrelado à preservação de empregos? Vamos garantir isso, sabe? A não ser que essa empresa não tenha para exportar para mais ninguém, essa empresa não vai poder mais existir. E procura de novos mercados. Novos mercados. Esse, digamos, é o tripé. E aí eu tenho um papel importante que eu quero ajudar. Tá. Eu quero ajudar. Eu quero tentar ver todas as relações que eu tenho com todos os países, saber o que a gente compra, o que a gente venda, porque nós vamos ajudar os empresários a abrirem novos mercados e também incentivar os empresários a brigar pelos mercados. Isso. Não dá para dar de barata a taxação do Trump. Tem lei nos Estados Unidos que eles podem abrir processo, eles podem brigar lá. É isso que nós queremos que aconteça e eu acho que vai dar certo. Depois, a gente está fazendo uma coisa muito importante, que é a gente está estabelecendo um certo padrão de fazer uma briga no OMC, que é o lugar onde deveria ser a discussão sobre comércio, e depois nós estamos pensando em saber qual é a reciprocidade, o que a gente vai colocar como reciprocidade para os Estados Unidos. É o seguinte, gente, é importante desses mercados, né, até abrirem processo, mas a gente sabe que não são processos ganhos aqui dentro dos Estados Unidos se eles estiverem emparedados ou emparelhados com o Donald Trump. Então, é um pouco complicado, demorado, talvez eles fiquem moroseando, né, morosando, não sei, eu nem digo o verbo disso aí, mas porque eles ficam atrasando os resultados desses tipos de processos, porque realmente a gente sabe que esses processos às vezes não dão em nada quando o governo vigente fica dando ordens e se o juiz, o condado, né, no caso eles estão processando essas empresas, aqui nos Estados Unidos vão ficar a favor do Brasil. A gente é pouco provável, sabe? Infelizmente, é pouco provável. Mas vamos ver lá o que o Lula termina. Nós não queremos fazer bravata, nós não queremos ficar dizendo que vamos fazer tal coisa, ou seja, nós vamos medir as consequências para o povo brasileiro e para a relação com os Estados Unidos a cada momento que a gente tiver que tomar decisão. Sabe por quê? Porque a gente tem uma relação histórica muito profunda de 201 anos. Apesar deles terem se intrometido no golpe brasileiro, e apesar de na América Latina ser costumado dizer que onde tem uma embaixada americana tem um golpe de Estado, nós estamos relevando o golpe estamos relevando o golpe de 64 e queremos manter uma relação como nós mantemos com todo mundo, civilizada, ordeira, em que a gente possa sentar numa mesa, como está eu e você aqui, e discutir a divergência comercial. Vai sobrar um pouquinho, uma carninha a mais, um cafezinho a mais para o preço? Aliás, para quem reclama, eu queria que vocês entrassem no site americano procurar uma picanha. Uma picanha hoje estava sendo vendida um quilo de filé, que estava sendo vendido a $150. Porque uma das coisas que eu acho que o presidente Trump não pensou é que, embora ele diga que está juntando muito dinheiro, os produtos taxados a todos os países do mundo vão aumentar de preço nos Estados Unidos. Não tem outros, não existe milagre. Em economia não tem milagre. Se fosse fácil, o mundo não tinha problema, porque todo presidente pensa que é milagroso. Acontece que o Donald Trump aqui é um louco, né? E não sabe nada de economia, e todos os economistas falam que isso aí é um projeto falido dele em relação de aceleramento da economia americana, mas ninguém pode ser rápido a fazer ou produzir coisas que nem existem aqui, entende? Então, isso foi mais que um chat GPT, ele ficou maluco, malucado. Prova de que não tem nenhuma experiência, né, nessa parte econômica, e principalmente aqueles que assessoram Donald Trump, né? Então a gente sabe que isso vai causar a médio e longo prazo um grande déficit, no caso não comercial, mas o déficit de dinheiro mesmo. A gente não vai ter dinheiro para poder investir em mais nada, nem investir no próprio país. É isso, né? Porque você tem problemas nas importações, crescência da inflação, problemas das pessoas poderem ter uma casa, que a gente está vendo o maior número de pessoas homeless, né, sem casas no mundo, aqui, aceleradíssimo, né, cada vez mais pessoas morando na rua, e não é como o Adrilles lá falou no outro podcast lá com o Humberto, nos 13 Irmãos, quem quiser pode assistir o vídeo, ele fala, né, sobre que todo mundo que é homeless é louco. Não é necessariamente louco, é uma pessoa que realmente perdeu dinheiro. Enfim, perdeu seus bens, né?
para o capitalismo. Enfim, então o Lula está falando uma coisa muito importante e a gente tem que terminar de ouvir, e eu quero depois botar mais para meio, para final, porque daí ele fala mais coisas ainda sobre o Donald Trump. Mas vamos ver, porque esse assunto está quente. E como não tem milagre, não tem mágica, a gente tem que trabalhar de acordo com a realidade. E essa taxação, pode ficar certo, não ficarão impunes, porque o povo americano vai sofrer. Ele vai sofrer as consequências dessa taxação. Presidente, ele, nesse ponto, o Lula tem total razão. Nós, aqui, vivendo nos Estados Unidos, vamos sofrer sim, porque essa taxação vai reduzir a demanda para aqui para os Estados Unidos, a gente vai ter uma inflação maior e também vamos ter que pagar mais caro para os produtos que vierem do Brasil ou da América Latina em geral, né? Porque vai ter esse problema todo de embargo. Eu digo que é embargo, né? Porque essa taxação é uma espécie de embargo, né, gente? Então, realmente, isso vai dar consequências, né? Então, todos os produtos brasileiros aqui vão sofrer um acréscimo monetário maior e vai ficar em menos exportações para cá. Então, a gente vai sofrer realmente um impacto, mas não é só do Brasil para cá, é do mundo inteiro, que todo mundo está sendo taxado pelo Donald Trump de uma forma aleatória, de forma de tentar reverter não sei o que, os déficit que ele fala, né, que é mentiroso em relação ao Brasil. Então, a gente tem que ter em mente isso, que isso vai sim a longo prazo e a curto prazo até. Nem digo a médio, a curto prazo a gente vai sofrer sim um impacto, e já está sofrendo impacto, até porque nós temos o maior índice, como eu repito e falo, de pessoas vivendo na rua aqui nos Estados Unidos, de pobreza crescente nos Estados Unidos, e de cortes de assistência social, né? Porque o Donald Trump é uma política antissocial, né? Ele é contra toda ajuda social. Então, o que ele puder fazer de forma federal, ele federalizou a polícia, né, no estado de Washington, ou seja, ele fez com que a polícia lá nem existisse mais, ele botou o exército, né? Então, é um cara, assim, que está fazendo devagar e lentamente, até de uma forma, às vezes até brusca, uma mudança com relação à parte militar, à parte social, à parte de imigração, de deportação e tudo mais. Então, ele é um cara que realmente está acabando com os Estados Unidos em poucos dias, em pouco tempo. Então, eu só não acho que seja a médio e longo prazo, acho que é em curto prazo mesmo, a gente vai sentir a falta do Brasil aqui nos Estados Unidos, até porque tem muitos brasileiros aqui, muitos latinos, e todos eles consomem produtos brasileiros, e fora disso também produtos como café, laranja. A gente sabe que a laranja não foi tão taxada, mas o café e a carne, tudo foi. Então, como o Lula falou, realmente é bem caro aqui, e eles vão te dar mais gordura que carne aqui. Então, isso é comum, tá? Acontecer quando tem um embargo dessa magnitude, né? Do Brasil e os Estados Unidos. Então, vamos lá. Ainda sobre o pacote, para a gente fechar esse capítulo, vai ter também alguma coisa sobre as compras governamentais? Vai ter. Então, a gente vai ter crédito, compras governamentais e abertura de novos mercados. E vai ter conteúdo nacional também. Vai ter conteúdo nacional nas coisas que nós fabricamos aqui, porque nós vamos garantir a sobrevivência das empresas brasileiras, como eu acho que todos os outros países vão fazer um sacrifício enorme para sobreviver às empresas dele. O Brasil, houve um tempo, Reinaldo, que o Brasil dependia do nosso comércio exterior 25% dos Estados Unidos. Hoje, é só 12%. Do 12%, apenas 4%, foram taxados pesadamente. Portanto, do ponto de vista econômico, nós estamos com uma certa tranquilidade. Obviamente que nós temos o aço, que é uma coisa delicada, nós temos a indústria de máquina, nós temos o café, que nós vamos tratar com carinho, mas se os americanos quiserem tomar café, tem pouca gente com capacidade de oferecer a oferta de café de qualidade como o Brasil. E, portanto, eu acho que o povo tem que sentir o que vai acontecer na pele para saber qual será a reação do povo americano com relação às taxações do presidente Trump. Presidente, a carta de 9 de julho, aquela carta brutal, um ataque frontal à soberania, ela começa falando do Bolsonaro
E depois ele vai para as questões econômicas e tarifação e diz que vai pedir uma abertura de investigação por deslealdade econômica, que até tem os itens aqui dessa abertura de investigação. O Brasil foi pego absolutamente surpresa. Ninguém imaginava. A pergunta que se faz, que muitos fazem, será que o Lula não subir? Porque durante um tempo se dizia o Trump não presta atenção no Brasil. Olha lá, o Brasil está... A taxa do Brasil até que está pequena, 10%, a tarifa geral no aço e alumínio. O Brasil, alguns críticos de direita diziam, olha, o Brasil ficou tão irrelevante que ele nem liga para a gente. E, de repente, veio essa pancada com esse ataque frontal à soberania. Havia uma tensão de bastidor, havia... O que se pergunta? O senhor não subestimou as maldades possíveis do Trump contra o Brasil? Eu não subestimei porque... o Trump ele tem agido com uma certa anormalidade, não apenas nessa questão econômica, em várias outras questões econômicas. Uhum. O trato, muitas vezes, sabe, muito com um complexo de superioridade com relação a outros, sabe? Ele acha que ele pode tudo. Por isso é que eu disse que ele estava agindo como se tivesse sido eleito imperador do mundo. Ele foi eleito apenas para ser presidente dos Estados Unidos, com prazo de validade, ter o dia da entrada e o dia da saída. Então, mas isso o Donald Trump não sabe, ele acha que é o dono do mundo. Então é preciso que se tome cuidado para que você não tome atitudes que possam prejudicar uma relação que vem de muito longe, desde a nossa independência. Então é importante preservar. Eu cuido muito disso. Eu nunca trato a relação com o presidente da República de forma ideológica. Eu não quero saber se o cidadão é de direita, se é de esquerda ou de centro. Eu quero saber que ele é chefe de Estado, porque ele foi eleito democraticamente pelo povo do país dele, e eu tenho que, como chefe de Estado do Brasil, eleito pelo povo brasileiro, manter uma relação como chefe de Estado. Não há conveniência pessoal, não há interesse pessoal na minha relação com qualquer presidente. Há interesses políticos, econômicos e culturais. E isso eu faço com todo mundo, com todo mundo. Ainda mesmo em outubro, eu vou participar do Encontro da ASEAN, são 11 países, vou ter uma visita de Estado à Malásia, uma visita de Estado à Indonésia, tentando vender os produtos brasileiros que a gente produz aqui, para mostrar que nós temos competência de competir. Eu acho que os Estados Unidos têm um pouco de ciúmes, sabe, da participação do Brasil nos BRICS, porque da mesma forma que nós criamos os BRICS, nós criamos o G20. É importante a gente não esquecer que os BRICS foi criado, que o G20 foi criado por conta da crise causada pelos Estados Unidos com o subprime em 2008. É importante lembrar. E que foi criado o G20 para salvar a economia mundial, que nós propusemos muitas mudanças que não aconteceram nem no FMI nem no Banco Mundial, porque aquela reunião foi só para passar a crise. Depois não decidiu mais nada. Ora, depois nós resolvemos criar os BRICS, não foi nem nós a ideia, foi o economista americano que deu a ideia de que Brasil, Rússia e China e Índia, mas África do Sul, sabe, poderiam criar os BRICS. Ora, o que nós percebemos? Que era preciso criar algo que pudesse unificar os países do Sul, para que eles pudessem, sabe, fazer um diálogo e discutir e tentar utilizar a sua similaridade. O que nós temos de igual? O que nós produzimos igual? O que nós poderíamos fazer de troca entre nós? E os BRICS não são pouca coisa, são praticamente metade da humanidade. São uma boa parte, 1/3 do PIB mundial. Só a Índia, a China. 1/3 do PIB mundial. Então, sabe, nós estamos nos reunindo, nós não temos nenhuma posição contra, sabe, o norte do país, porque nós somos 10 dos BRICS, 10 participam do G20. E 4 dos BRICS, eu, por exemplo, sempre fui convidado para o G7. Então, não tem essa divergência. Tem assuntos que nós queremos discutir, uma maior igualdade na questão do comércio. Por exemplo, os Estados Unidos alegou de forma mentirosa, sabe, de que os Estados Unidos têm um déficit com o Brasil. E nós provamos, eles também provam, que se você colocar serviços, bens e comércio, nós tivemos um déficit em 15 anos de 410 bilhões de dólares. É isso aí, os Estados Unidos mentiu sobre a questão do déficit, tá? É só para isso que eu queria mostrar. É realmente, os Estados Unidos mentiu. Eu vou repetir. O Brasil teve um déficit em 15 anos de 400 bilhões de dólares. O Brasil tem.
Não era o Trump que deveria estar taxando o Brasil, era nós que deveríamos estar taxando o Só Brasil. nas trocas comerciais. Exatamente, é o Brasil que devia taxar os Estados Unidos, não ao contrário, entendeu? Então, eles torceram a favor deles. São quase 80 bilhões. É. Aliás... Não, esse ano passado, nós tivemos 87 bilhões de frutos. Nós compramos 47 e vendemos 40. Isso. Mas só se você colocar data center, se você colocar o trabalho nas empresas de dados, nós estamos gastando 23 bilhões. Exatamente. Presidente, os governadores de extrema-direita, alguns reclamam que eu falo de extrema-direita, é que enquanto eles apoiarem um golpista, isso é a análise do entrevistador, né? Então eu chamo de extrema-direita. Dizem que a sua fala sobre criar uma moeda para o comércio nos BRICS, né? Para as trocas comerciais nos BRICS, que isso, na verdade, também está na motivação desse ataque do Trump. Como é que o senhor responde a essa questão? Olha, eu não sei qual Foi uma provocação do Lula. Eu não sei qual é a razão do comportamento do Trump. Ele diz que é para equilibrar o comércio entre os Estados Unidos e os outros países. Mas é importante lembrar, se esses governadores lessem jornais, que em 2004 eu fiz um acordo com a Argentina para que a gente pudesse comercializar parte dos nossos produtos em reais, em peso. Isso é plenamente possível. Nós não podemos ficar dependendo do dólar, que é uma moeda de um único país, que foi assumida como moeda sabe, do mundo em 1971. Sabe, foi, na verdade, era o ouro que era a paridade para só ser o dólar. Olha que nós temos o direito de negociar. Por que eu não posso negociar com a China na moeda chinesa e brasileira? Por que eu não posso negociar com a Índia na nossa moeda? É plenamente possível. Ora, por que demora? Porque as pessoas estão acostumadas e você sabe que mudança é muito difícil. Mudar de casa é muito difícil, mudar de partido é muito difícil, mudar de candidatura é muito... Tudo que significa mudança é muito complicado. Tem muita resistência. E as pessoas têm medo, porque estão acostumadas com uma moeda. E eu acho que a gente tem que pensar, sabe? A gente não quer mexer com o dólar. O dólar é uma moeda importante, os Estados Unidos, sabe, tem a máquina que roda essa moeda, mas nós podemos discutir, sabe, nos BRICS, a necessidade de uma moeda de comércio entre nós dos BRICS. O senhor não recuou dessa ideia? Não recuo dessa ideia, porque é preciso testar. Aí é que tá, os Estados Unidos está bem contra, né, isso, porque a gente sabe que a dependência do dólar daqui, e do ouro e do dólar, né, é fator primordial para conseguir a hegemonia e imperialismo dos Estados Unidos. Sem isso, o Donald Trump ficaria pirado. Eu acho que mais do que tudo, né, o Donald Trump não aceitaria. E é por isso que ele persegue tanto o Lula e nosso governo no Brasil, porque ele sabe que o Lula é o comandante indireto, né, um dos fundadores do BRICS. Então, realmente, isso aí mexeu bastante com o governo do Trump, em preocupações de que governos que estão crescendo de forma positiva, né, crescendo financeiramente, competindo com os Estados Unidos diretamente, como no caso da China, estão ligados ao BRICS e principalmente, como eu falei, num outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, sobre a questão do dinheiro na China e nos Estados Unidos, né, de quanto medo tem Donald Trump de que nós tenhamos uma própria moeda de comércio entre países. Não é uma moeda, gente, substituta do dólar no sentido geral, é uma moeda de troca entre países para fazer o seu comércio interno. Não é um dinheiro que a gente vai ter, por exemplo, como um euro, uma coisa assim. A princípio, é uma moeda só comercial entre os BRICS. Mas para vocês verem de como é o medo do Donald Trump nessa situação aqui, né? E, então, realmente, a gente sabe que todo esse embargo que está fazendo contra o Brasil, né, taxações e todo esse discurso não é baseado somente na hegemonia de uma extrema-direita, claro, também quer, né, na parte sul da América, mas também uma questão dos BRICS está incomodando ele bastante em países que eles consideram inimigos dele, né? Ele também está taxando a Índia, boicotando a Rússia, etc. Então, ele não gosta do Irã. Então, assim, né? A gente sabe que isso é um pouco problemático, mas a questão é maravilhosa porque, sobre todos os aspectos, parece que até o Canadá quer entrar nos BRICS, né? Já pensou o Canadá entrando nos BRICS? Aí ele vai ficar também contra os BRICS, porque o Canadá está nos BRICS? É um pouco complicado.
complicado para o Donald Trump, ele está cada vez mais complicado. Enfim, né, é aquela coisa, né, o imperialismo não querendo que as nações tenham a sua independência, né, a sua tratativa e dependência do dólar, né, até porque eles querem continuar no império, né, mas a gente sabe que está caindo esse império americano aos poucos, a gente sabe disso. Tá lá. Se testar ali era fracassado, eu estava errado, mas eu acho que precisa alguém me convencer que eu estou errado. Outra coisa diz que é a questão dos BRICS. Os BRICS foi um sucesso no Brasil e o G20 foi um sucesso também no Brasil. Talvez tenha sido o melhor G20 da história do G20. E os BRICS foram do melhor BRICS da história do BRICS e vamos fazer a melhor Copa no Brasil, porque nós sabemos fazer e sabemos fazer bem, sem luxo, mas com muita seriedade, com muito carinho, com muita harmonia. Presidente, vou fazer uma provocaçãozinha ideológica aqui. O senhor se dá conta de que hoje, dos grandes países, das grandes democracias do mundo, quem realmente é um defensor do padrão do capitalismo globalizado é o senhor, não o Trump? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa, eu não sei o que o Trump defende. É incrível, mas é isso mesmo. Ele é a favor do capitalismo e o Trump não, tá? Ele quer o multilateralismo, que é a conversa com muitos países, e, enfim, organizar esses países entre o Brasil e outros, e o Trump está querendo fazer um bilateralismo, né? Brigar com cada país. Inclusive, ele convida o país para chegar lá na Casa Branca e para ele escrutinar na frente dos repórteres. É isso que ele faz. Ele não tem a capacidade de falar com muitos países ao mesmo tempo. Então, para ele é mais fácil falar país a país e atacar país a país. Então, o que o Lula quer é o avesso disso aí. E a gente vê que o Lula está mais pró-capitalismo, apesar do seu lado socialista, mais do que o Donald Trump, que está totalmente contra a tudo isso, porque ele é um fascista. Então, uma pessoa que não tem discussão, ele não acredita em ter amizade com nenhum país, ele só quer impor a sua vontade. É isso que a gente está vendo. Eu sei que eu tenho uma história. Eu sei que eu tenho uma história de vida conhecida por todo mundo. E o que eu estou defendendo, na verdade, primeiro é a autodeterminação dos povos. Segundo, a soberania do nosso país. Terceiro, eu estou defendendo o multilateralismo. O multilateralismo é o que permitiu que a gente tivesse um certo equilíbrio nas negociações comerciais entre os Estados, a não predominância de um Estado maior sobre um Estado menor. Para quem estiver assistindo nós entender, é como se um trabalhador sozinho tentasse negociar com uma empresa de 30 mil trabalhadores. Ele sozinho fazer um acordo. O que iria acontecer? Esse trabalhador não ia nem ser levado em conta, ia ser mandado embora da empresa. Por isso, ele convoca uma assembleia, vai no sindicato, reúne outros milhares de trabalhadores e faz uma proposta conjunta. A OMC é isso. A OMC é um lugar, a OMC chama-se Organização Mundial do Comércio. É o lugar onde todos os países se reúnem para discutir o valor das coisas, a questão comercial. Ninguém pode taxar acima de tanto. Por exemplo, uma taxação na OMC não pode ultrapassar 35%. Sabe? Na OMC é proibido um país fazer subsídio, sabe, na agricultura, por exemplo. Tudo isso é levado em conta. Então, eu participei da OMC em 2008, na última reunião, em que os Estados Unidos se afastou da OMC por causa das eleições do Obama, era o Bush que era o presidente, e a Índia se afastou por causa que o negociador da Índia tinha eleição para governador do seu estado em 2008. Eu imaginei que quando o Obama fosse eleito, a OMC ia voltar com muito mais força, nunca mais voltou. Esse é o dado concreto. Parece bem rapidinho. Dos presidentes americanos todos, o senhor se deu melhor, acho que foi com Bush, não? Foi com Bush. O republicano Bush? Foi com Bush. Veja, porque aconteceu uma coisa engraçada, Reinaldo. O Bush me convidou para ir à Casa Branca dia 10 de dezembro de 2002. Eu já estava eleito presidente, mas não tinha tomado posse. E foi até a Embraer que emprestou um avião para eu ir, sabe, à Casa Branca. Eu fui à Casa Branca e, naquele momento, o Bush estava muito atentado contra o atentado nas Torres. Ele estava querendo encontrar o Bin Laden, estava querendo prender alguém, estava querendo matar alguém, estava querendo encontrar o terrorista, e a vítima era o Saddam Hussein. E ele, então, falou muitas vezes, por mais de meia hora, tentando me convencer
que era importante que o Brasil participasse da guerra do Iraque. Quando ele terminou de falar, eu falei, presidente Bush, deixa eu dizer uma coisa com muito carinho. O Iraque fica a 14 mil quilômetros do meu país. Eu não conheço o Iraque, não conheço o Saddam Hussein. Eles nunca fizeram nada contra mim. E eu tenho uma guerra para fazer no meu país, que é a guerra contra a fome. E essa guerra eu posso fazer. E ele ainda me falou, se o Brasil participar dessa guerra, as empresas brasileiras vão ajudar a reconstruir o Iraque. Eu falei, meu presidente, por que destruir para reconstruir? Vamos deixar do jeito que está. Bem, fizeram o que fizeram no Iraque, por que mudou? Não mudou nada. Por que mudou de verdade na questão mundial? Espalhou o terrorismo. Então, deixa eu lhe falar, não acabou o terrorismo. Isso, piorou. Com certeza piorou, né? E piorou para pior e cada vez pior, né? Essa história de invadir o Iraque, a gente sabe qual é a cantaleta, né? Eles foram lá para fazer uma reconstrução do Iraque, afirmando que lá tinha bombas de destruição em massa, quando que não tinha, e outras coisas, invadiram lá e gastaram todos os seus armamentos lá, porque era todo o lobby dos armamentos e também da exploração de petróleo do local, né? Era uma grande desculpa para poder atacar, mais ou menos como hoje Israel faz com os palestinos, né, de tentar eliminar genocídio, né, em Gaza para poder avançar com as terras. É a mesma balela, né? Ele inventou uma balela para desculpa de outra, assim como também começou a guerra do Afeganistão, etc, etc. A gente sabe que nem o Bin Laden estava no Afeganistão, ele estava no Paquistão. Então, assim, gente, para terminar, eu quero ter esse vídeo ficou longo, ficou quase 1 hora aqui com a gente, e eu queria conversar com vocês sobre o seguinte, o que o Lula falou foi muito importante, ele falou muitas situações importantes sobre a posição do Trump, a posição dele com relações às redes sociais e à pedofilia também, ele também falou sobre a questão econômica de ajuda monetária aos exportadores do agronegócio, que vão perder dinheiro em exportações com os Estados Unidos e tentar rever agora em novembro, outubro, com outros países, excelente. Ele também falou sobre coisas em relação à China e a questão dos aplicativos, desse controle, né, a questão da Janja também foi importante, então foram muitos assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado, assim, do meu review com ele e espero também que vocês reflitam sobre essa situação de que não é que quem gosta do Lula, não é que eu sou lulista, nem nada disso, gente. Eu nem sou a favor de nada disso, mas assim, não tem outro candidato que pense em tantos detalhes, em tantas coisas como o Lula, né? Apesar dele ser centro liberal, como todo mundo fala, até os comunistas, e a maioria deles votam nele porque não tem outro candidato que deixa a gente ter essa liberdade de opinião e, ao mesmo tempo, faz alguma coisinha pelo Brasil. A gente sabe que tem alguma coisa ali errada, tem sim, no STF tem muito também no nosso governo, mas mesmo aqui eu vivendo nos Estados Unidos, eu vejo o Lula está fazendo mais numa presidência que qualquer outro governante faz para os Estados Unidos. Os Estados Unidos faz sempre só para o lobby, só para os lobbies, não faz para a população. Quem faz para a população são alguns setores, a maioria ONGs também, que pressionam a parte de alguns democratas aqui nos Estados Unidos que realmente fazem alguma coisa nos seus bairros, nas suas localizações, nas suas cidades, nos seus estados, mas assim, a gente sabe que isso tudo é uma pressão popular. Só que no Brasil, a pressão popular é mais evidente. Aqui nos Estados Unidos, a pressão popular, que eu estou falando do povo mesmo, povo trabalhador, é muito camuflada, a gente não vê essas pessoas, porque aqui a polícia não deixa de se manifestarem, a gente vê que não tem manifestações com liberdade, as pessoas são, de alguma maneira, paradas, né, de se manifestarem, porque aqui ocorre que é uma falsa democracia há para muitas décadas, e que assim só reina mesmo quem está no poder. Né? Isso seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, mas aqui a gente vê com muita clareza. No Brasil, isso não é uma política tão clara, porque não é ainda institucional, né, ter um lobby declarado. Aqui nos Estados Unidos nós temos lobby declarado, né? Então a corrupção aqui é aberta, no Brasil não é.
Então, é complicado, sabe, você acreditar em algum político aqui nos Estados Unidos. Agora, no Brasil, ainda tem alguma esperança que partidos da esquerda realmente, né, que tem um viés mais até radical, são radical no sentido de raiz, tá, gente? Não é no radical de ser uma pessoa do mal, nada disso, é na raiz. Que possa, assim, como Boulos e outros proeminentes, né? Eu digo Boulos porque o Boulos é bem proeminente da esquerda, né, do PSOL. A Erika Hilton e tantos outros, que são pessoas que são as vozes, né? Que são fortes, que realmente têm suas bases. Que aqui nos Estados Unidos nós temos as bases dentro do Partido Democrata, como o IOC e os Bernie Sanders, mas que muitas vezes eles acabam abaixando um pouco da cabeça para o lobby, ou ficam com medo do lobby americano, porque aqui ainda é institucionalizado, mas no Brasil não é. Então, acho que por isso que a Érica e o Boulos conseguem agir de uma forma mais livre, né? Aqui a gente ainda não tem essa liberdade, então veja bem, né? São 2 países, 2 medidas. Então, a gente sabe que o Brasil tem mais democracia, tá? Nesse setor, porque nós não temos tanta pressão do dinheiro só puro no lobby, na política. A gente sabe que tem sim dinheiro no Brasil, tem sim dinheiro dentro da, né, enfim, né, do Congresso e tudo mais. Mas a gente também tem mais liberdade. E eu espero que o Brasil continue com essa liberdade que, enfim, não tem mais nem o que falar. Eu acho que o que o Lula falou lá com o Reinaldo foi muito importante, ele se posicionou, e é isso. Né? Eu queria saber o comentário de vocês, o que vocês acham, deixem assim nos comentários aqui embaixo, né? E aí eu posso saber também o que vocês pensam, o que vocês acham, né? Esse vídeo ficou bem comprido, foi 1 hora, mas assim, quase 1 hora. Enfim, eu acho assim que tem bastante diferença entre os 2 governos. Eu acho que a situação onde o Lula está agindo de uma forma muito mais inteligente que o Trump. Sinceramente, o Trump está fazendo muito ataque contra os países, está pouco negociando, como ele sempre se dizia, um grande negociador. Eu acho que está bem para a gente ver se isso é verdade ou não. Eu acho que não é verdade, porque se fosse verdade que ele escreve lá no livro, acho que não ia ser bem assim não, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do react, e principalmente tendo essa entrevista, que foi bem importante, que o Reinaldo fez, esclarecido alguns pontos, né, em relação à conversa da mulher dele com Xi Jinping, a conversa dele com os Estados Unidos, com o agronegócio, enfim, com toda a política institucional, G20, G7, quanto que o Brasil é importante nessas pautas do BRICS também. Então, é isso, pessoal. Eu quero saber o comentário de vocês aqui. Não esqueçam de deixar o like, seguir os vídeos, seguir o canal. E, assim, né, gente, é isso. É isso que eu tenho para falar para vocês, tá bom? Um beijinho. Tchau, tchau.